A igreja celebra hoje a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que foi instituída pelo Papa Pio XI em 1931, justamente para lembrar a igreja de que o reinado de Cristo precisa abranger todas as esferas da sociedade. E então foi fixada para o último domingo do mês de outubro, ou o dia 25 de outubro, dependendo da ocasião. Justamente para mostrar que o reinado de Cristo não deve ser circunscrito apenas ao fim da história, mas ele deve acontecer na história. Com a reforma litúrgica, essa solenidade foi transferida para o último domingo do tempo comum, o último domingo do ano litúrgico, sendo que no próximo domingo já iniciamos o primeiro domingo do tempo do Advento, em preparação para o Natal. Ora, algumas semanas atrás, ouvindo uma palestra, eu fiquei muito chocado com o depoimento de certo teólogo que fazia uma referência a um personagem muito conhecido da igreja no século XX, o qual teve como grande empenho da sua vida acabar com a festa de Cristo Rei. E ele dizia que era necessário acabar com esta solenidade porque Jesus Cristo não é rei e nunca foi rei. Ele sempre foi servo. Ele se fez servo. E, portanto, não haveria nenhum sentido em celebrá-lo como rei, ainda mais como rei de todo o universo. O argumento ideológico, no primeiro momento, pode realmente impressionar. Alguém pode dizer, não, de fato, ele nunca quis comportar-se como um imperador, como alguém que carrega uma coroa na cabeça. Então não tem muito sentido celebrar a festa de Cristo Rei. Também dizia ele, a festa de Nossa Senhora Rainha. Este mesmo eclesiástico queria acabar com ela, porque ela nunca quis ser rainha. Ela sempre se apresentou como a serva do Senhor. De fato, ela diz de si mesma, eis aqui a serva do Senhor. Então, o argumento parece ter alguma plausibilidade. Num momento imediato, nós podemos ficar confusos. Ora, justamente por isso eu gostaria de mostrar o quanto tudo isso é uma grande mentira. Na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo é Rei e Ele precisa ser cada dia mais honrado e servido como Rei, e a sua autoridade precisa cada vez mais ser expandida, e nós precisamos estar aqui para publicar a sua glória, assim como a glória e a realeza de Maria Santíssima. Contudo, não pela via do autoritarismo, como parecem entender essas pessoas, por um outro caminho. Os medievais tinham o costume de fazerem as chamadas questões disputadas, quando alguém apresentava uma determinada pergunta para um mestre e ele deveria respondê-la de modo improvisado, sem ter preparado nada e sem poder estudar. Era um jeito que os alunos tinham de verificar se aquele mestre, de fato,
era algo incapacitado. Certa vez, fizeram uma pergunta a São Tomás de Aquino. Perguntaram-lhe: o que é mais forte sobre o homem? O vinho, o rei, a mulher ou a verdade? E São Tomás respondeu. Ele disse: cada uma dessas coisas é a mais forte na sua esfera. O rei é mais forte sobre o apetite irascível, porque com a força militar ele controla a ira de um homem. O vinho é mais forte sobre o imaginário. Quando um homem se empanturra de vinho, ele começa a imaginar coisas disformes. A mulher é mais forte sobre o apetite concupiscível, porque ela atrai o homem para a sensualidade, e vice-versa. E a verdade é mais forte sobre o intelecto. Então concluía São Tomás: mas, como o homem é um ser racional e o intelecto é aquilo que há de mais alto nele, pela sua razão, ele consegue controlar tanto o apetite irascível, quanto o concupiscível, quanto o imaginário. Portanto, a maior força sobre o homem, individual e socialmente considerado, é a verdade. Era uma prova absolutamente incontestável, factual, esmagadora. E, de fato, todos nós temos experiência disso. Diante da verdade, a nossa mente não pode se comportar de uma maneira indiferente. A verdade é a maior força sobre nós. Vou utilizar um exemplo esdrúxulo. Digamos assim, que haja um homem que esteja sendo traído. E muitas pessoas tenham teorias e digam coisas e tenham opiniões controvertidas e digam coisas contraditórias, defesas, acusações, etc. Mas, um belo dia, ele entra em sua casa e flagra a sua mulher com um desconhecido. Aí já não tem mais nenhuma teoria que lhe valha. Por quê? A verdade se impõe sobre o nosso intelecto, quando ela é conhecida como tal. Nosso intelecto não pode ficar assim, neutro diante da verdade. A verdade requer uma tomada de posição. A verdade nos constrange a assumir uma postura. Não é possível permanecer na isenção. Ora, só que existem níveis de verdade. São Boaventura explica no tratado dele sobre a redução de todas as ciências à teologia, que uma é a luz natural. Essa luz que nós vemos brilhando no mundo. Outra é a luz dos nossos sentidos, com as quais nós enxergamos as coisas. Outra é a luz da razão, pela qual nós conhecemos as verdades no nível racional e natural. E outra, mais alta, é a luz da fé. Porque essa abrange todas as demais, as transcende, as explica e as eleva a um nível sobrenaturalmente incomparável. Por isso, a luz da fé, que chega até nós pela graça de Jesus Cristo, é a mais forte, é a mais poderosa,
é aquela que mais deleita o nosso intelecto, é aquela que, quando nos surpreende, nos causa o arrebatamento mais extraordinário. Se nós não podemos ficar neutros diante da luz natural, nós não podemos, diante da luz dos nossos sentidos, negar que nós vimos o que nós vimos, porque aquela verdade se nos impõe. Quanto mais da verdade sobrenatural que nos vem pela fé, nós não podemos nos furtar, nós não podemos permanecer na isenção, na neutralidade. Por quê? Essa verdade sobrenatural que nos chega pela fé, esta verdade que é a pessoa de Jesus Cristo, esta verdade é a explicação de todo o universo, a tal ponto que São João diz no início do seu evangelho: no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo. A palavra Logos no grego significa verbo e também significa razão. No princípio era o Logos, era a razão, era a lógica de todo o universo. No princípio era a ordem racional de todo o cosmos. Mas diz ele no versículo 14: e o Logos se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele que é a própria ordem do universo inteiro, ele que é o princípio pelo qual o Pai criou todas as coisas no seu espírito, ele se fez homem. Aquele judeu que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré, que morreu por nós fora dos muros de Jerusalém, aquele judeu não é, como dizia um autor moderno, um judeu marginal. Ele é o próprio Deus feito homem, ele é a explicação de tudo, ele é a verdade, e por isso diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diante dele, nós não podemos ser neutros. Ora, a missão da igreja é essa, é anunciá-lo, é anunciar o Evangelho, essa boa notícia. Deus se fez homem para reconciliar todas as coisas com ele. Deus se fez homem para recapitular em si todas as coisas. Deus se fez homem para que por ele, com ele e nele, todos nós pudéssemos estar unidos a si. Esta é a verdade mais arrebatadora de toda a história. E ela não pode ficar escondida. Nós não temos o direito de pegar o mistério da encarnação e relativizá-lo e dizer que Deus se fez carne, então ele se fez tudo aquilo que é humano, então tanto faz, é tudo igual. Deus se fez homem, então tudo é divino, então está valendo tudo, é permitido todas as coisas. Deus se fez homem, portanto, o homem é divino, porque isso é adulterar a verdade. Quando nós lemos o Evangelho, nós entendemos que Deus se fez um homem concreto, Jesus Cristo, e colocou nele a nossa salvação, e entregou a ele todas as coisas. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. É em seu nome que é dada a remissão dos pecados. Ele é o princípio da criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele, como diz São Paulo aos Colossenses, é aquele pelo qual foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Ele é o primogênito de toda a criação.
E por isso foi do agrado do Pai que em todas as coisas ele tivesse a primazia. Ele é o primeiro, ele é o principal, ele é o príncipe, ele é o rei. E isto não é por uma aclamação política, é porque ele é o Logos eterno que se fez homem. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, é para onde a história inteira converge. Ele é o ponto de convergência entre o céu e a terra. Ele é o alfa e o ômega. Ele é tudo para nós. E ele é tudo para o universo inteiro. A igreja existe para pregá-lo, para anunciá-lo, para que os homens possam conhecê-lo, possam saber quem ele é, possam ter com ele um relacionamento, para que os homens possam entregar a sua vida para ele, porque é nele que está a nossa salvação. Ora, é evidente que se a missão da igreja é ensinar quem é Cristo para todos os povos, para todas as nações, como ele mesmo disse, ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a todas as criaturas e fazei discípulos meus de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos transmiti. Se a missão da igreja é ensinar isso, é levar esse ensino a todos os recantos do mundo. Ora, ela ensina para que os homens aprendam. Ela ensina para que os homens entendam, para que essa verdade não fique escondida, para que ela não seja colocada debaixo do alqueire, para que ela seja posta num lugar alto e possa iluminar ao mundo inteiro. A igreja a ensina, porque ela é fundamentalmente uma instituição para ensinar isso a todos os povos. Ela ensina para que os homens sejam discipulados, não para que essa verdade fique escondida. Então, como queria lembrar o Papa Pio XI, a coisa mais normal é que o espírito do Evangelho não apenas impregne todos os povos, mas ele crie, por assim dizer, em todos os povos aquela concórdia que os faz, na unidade da fé, andarem todos na mesma direção. A missão da igreja não é governar a ordem temporal. Não é essa. Existem duas sociedades perfeitas: a igreja e o Estado. A missão da igreja não é governar a ordem temporal. A missão da igreja é ser uma sociedade totalmente independente da ordem temporal para continuar ensinando o Evangelho, com o objetivo de que a ordem temporal inspirada no Evangelho possa colocar o Evangelho em prática no mundo, na sociedade. Portanto, quando nós dizemos que Jesus Cristo tem que ser rei, ele é rei, e a sua realeza tem que ser proclamada por todos os povos da terra, o que nós estamos dizendo é que todas as nações do mundo precisam reconhecer a soberania de Cristo como verdade e amá-lo com todo o seu coração. Obviamente, mantendo a sua própria soberania na ordem temporal, mas com dependência da lei de Deus e da lei de Cristo, em reconhecimento por quem Ele é.
Se nós não chegarmos a essa conclusão, nós sempre vamos ficar com a ideia de que Jesus Cristo é rei, mas é só dos fiéis de uma maneira individual, para a vida privada das pessoas. O Evangelho não precisa influenciar o mundo, não há uma necessidade de que o mundo seja inspirado no Evangelho. Então, essas ideologias modernas começam a querer se impor e querer expulsar qualquer referência a Deus da realidade pública. Já nós podemos ter crucifixos nos lugares públicos. Daqui a pouco estão proibindo Bíblias. Daqui a pouco estão dizendo que o Estado é ateu. Daqui a pouco estão fazendo isso ou aquilo. Ideologias modernas criadas unicamente para amordaçar os cristãos, para que os cristãos não anunciem ao mundo que Jesus Cristo é rei mesmo, porque Ele é a verdade mesmo. A solução para os nossos problemas, na perspectiva do cristianismo, não está em 1001 iniciativas. A solução para os nossos problemas está naquele homem morto sangrando numa árvore, na cruz. A solução para os nossos problemas está na cruz, é em Jesus Cristo crucificado. É ali que está a solução para todos os problemas do mundo. O cristianismo é uma religião que prega a loucura da cruz, como diz São Paulo aos Coríntios. Ou seja, Ele, Jesus Cristo, Ele é a nossa resposta. Por isso Ele é o nosso Rei. Vamos pedir ao nosso Senhor que essa consciência do seu reinado possa crescer entre os cristãos. Que não haja entre nós essa ideia rebaixada de quem é Jesus Cristo. Porque, no fundo, aqueles que querem se negar a ver Jesus Cristo como Rei, é justamente aquele grupo de pessoas que quer submeter a igreja aos ditames do mundo. De fato, houve um outro filósofo na modernidade que diz que a história é guiada pelas ideias. Só que não rumo à verdade, mas rumo à contradição, à dialética. Essa não é efetivamente a proposta do cristianismo. Nós estamos caminhando rumo à verdade que é Cristo, na medida em que nós o pregamos, porque, como diz São Paulo, como o conhecerão se não houver quem pregue? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação da palavra de Deus, que é Cristo, isto é, a verdade. Peçamos ao nosso Senhor que se levante uma ordem de pregadores na nossa geração, que volte a anunciar com destemor a verdade sobre o Evangelho, sobre quem é Jesus Cristo, para que todos entendam que não é possível olhar para Jesus e permanecer indiferente. Ele é verdade mesmo, e como tal, Ele tem a primazia sobre todas as coisas.